Olá, amigos! Estamos começando mais um Momento Empresarial que hoje vai falar sobre o mercado de nutrição. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a professora Regina Helena Morsoleto, que é nutricionista, docente do curso de nutrição da Unitri. Seja bem-vinda, Regina. Eu agradeço muito o seu convite, estou muito feliz em poder participar aqui no seu programa. Eu agradeço muito. Imagina, nós é que agradecemos a sua presença porque existe uma curiosidade muito grande que a gente percebe, que é o crescimento do mercado de nutrição. E a gente vê cada vez mais, não só no meio, na mídia de uma maneira geral, mas a gente vê nas pessoas um interesse, um envolvimento muito maior, uma preocupação, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista até do entretenimento, do lazer, onde as pessoas passam a curtir, enfim, a ter a nutrição, a alimentação como um hobby, enfim, como uma coisa que realmente as pessoas estão hoje muito mais preocupadas do que... E a gente vê esse crescimento dos programas de televisão, a gente vê as redes sociais cada vez mais enaltecendo esse mercado. Então eu gostaria que você falasse um pouco, inicialmente, como você vê esse ambiente de mercado hoje. Bom, hoje o mercado para nutricionista está um mercado excelente. Então, há 30 anos atrás, eu posso falar isso porque eu sou dessa turma, né? O nutricionista saía da graduação e o mercado fazia uma absorção direta. Então tinha um número muito grande de empregos porque o mercado estava carente naquele momento, né? Não tinha nutricionista em hospital, em empresa do ramo alimentício, não tinha nada, né? Nesses 30 anos, a profissão cresceu muito e, além de crescer, ela foi se expandindo em relação à atuação mesmo. Novos segmentos foram surgindo, né? Então, segmentos como nutrição esportiva, nutrição e marketing, atendimentos individualizados. Então, a nutrição hoje ela está num momento muito bom, porque todo mundo, como você falou, está buscando uma qualidade de vida, né, melhor. É claro que quando a gente pensa assim, uma qualidade de vida, ela engloba uma alimentação, atividade física e lazer. Então, é muito difícil hoje você fazer essa combinação de uma maneira perfeita associada a esse estilo de vida que nós temos hoje, né? Então todo mundo trabalha muito, a saída da mulher de dentro de casa desestruturou a questão da alimentação, nós estamos nos estruturando novamente com outro modelo. Então antes todo mundo se reunia em casa para fazer as refeições de almoço, jantar, porque todo mundo trabalhava próximo, né? Então hoje as pessoas... Era um ritual, né? Justamente. Então saía-se 11 horas, né? Voltava às 13 horas, depois saía às 17 e não voltava mais para trabalhar. Hoje não, o ritmo é diferente. Então com isso, os movimentos da alimentação, eles foram sendo remanejados, né? Então, e com isso surgiram as comidas mais rápidas, junto vieram os fast foods. Então veio uma série de situações onde o indivíduo foi escolhendo novos formatos para se alimentar. Então a atuação do nutricionista ela foi seguindo todo esse movimento que foi acontecendo dentro do aspecto econômico, né? Então está sendo muito bom. E você acha que, por exemplo, nos últimos 10, 15 anos, o crescimento econômico influenciou também? Ah, sim, porque à medida que a pessoa vai tendo um poder aquisitivo maior, ela vai escolhendo os alimentos, não de forma melhor, tem pesquisas que apontam bem isso, mas ela escolhe mais alimentos. Então não quer dizer que se ela tenha mais condição financeira, ela vai escolher mais produtos saudáveis, mas ela vai comprar mais alimentos. E aí a propaganda que a gente tem acesso, né, isso vai influenciar de uma maneira direta, mas não quer dizer que o aspecto econômico vai fazer ele comer melhor, muito pelo contrário, porque a gente tem visto que a população tem ganho peso ao longo dessas décadas em função até desse acesso, né? Porque tem alguns alimentos, por exemplo, na década de 70, se você falasse um iogurte, se a família comprasse um iogurte, era um alimento diferente. Hoje não, hoje ele tem acesso a vários tipos. Então a segmentação de mercado alimentício cresceu muito, então isso deu acesso, o que foi muito bom. Agora, o que está faltando ainda é educação nutricional mesmo. Então, esse é um aspecto que chama muita atenção, porque a gente vê, por exemplo, eu que sou mais velho,
eu me lembro que a sociedade, de uma maneira geral, a população, era magra. Então, você tinha poucas pessoas que tinham um problema de obesidade, né? E o que hoje você vê assim que tem um grande volume de pessoas que cada vez mais as crianças estão obesas. Boa parte da população hoje é obesa. Se a gente olhar para os Estados Unidos, então, ver o que aquela sociedade está virando em termos da má alimentação e o que causa à população. Como é que você vê isso no Brasil? A questão é o seguinte, não é só a má alimentação, é falta de exercício também. Porque como você falou, eu sou da mesma idade que você, né? Então nós brincávamos na rua, nós tínhamos acesso à casa de vizinho, você ia nadar no rio, brincava, né? Tinha uma série de situações onde a segurança estava garantida. Então hoje, com a questão da segurança, todo mundo tem medo de deixar o seu filho brincar sem ter alguém olhando. Então é alguém que leva para natação ou alguém que leva para outra atividade física. Se não tem condição, porque aí você tem que pagar por isso. Você tem que pagar pela atividade física, você tem que pagar pelo transporte, então às vezes não tem esse acesso. Então, qual é a opção mais barata e mais tranquila, vamos chamar assim? É a criança ficar em frente da televisão. Só que ela não fica sozinha, ela fica sempre com algum produto, comendo, mastigando, né? E aí ela vai desenvolvendo o hábito de não ter noção daquilo que ela está comendo, porque à medida que você come assistindo televisão, você não tem controle, porque você vai mastigando, porque aquilo não é o centro da sua atenção naquele momento, o centro é a televisão. Então ele vai... e isso é o mesmo fenômeno que ocorre agora com os computadores e principalmente com os telefones, né? Você vai conversar com as pessoas se alimentam... Comendo. Mandando e-mail ou recebendo WhatsApp, quer dizer, onde você vai, as pessoas não se olham mais, as pessoas olham para os seus smartphones ou para os seus tablets. Então, a gente sente que isso, é como você falou, o foco não está ali na alimentação e sim... o foco da atenção na informação que ele está recebendo, no bate-papo que ele está fazendo. Mas eu acho que também a nutrição ela está atenta a isso. Com isso estão surgindo novos segmentos para a atuação do nutricionista, que seriam a educação dentro do ambiente escolar, mas desde cedo, e acompanhando essa educação junto com os pais. Porque às vezes o que a gente percebe é o seguinte, nós fazemos alguma atividade dentro da escola, o aluno fica, vamos entender assim, ele fica... com acesso àquela informação, ele entende, só que quando ele chega na casa dele, a mãe trabalha, o pai trabalha, como fazer, por exemplo, uma esfirra com massa de beterraba, que envolve trabalho, que envolve tempo e que hoje não se tem mais. Então precisa se fazer uma educação familiar. Então está surgindo hoje um segmento que é o atendimento de home care, aqui em Uberlândia ainda ele está bastante tímido, que é o atendimento familiar. Então, o nutricionista vai para poder fazer um reajuste nutricional. E aí, a partir daí, ele pode vender inúmeros trabalhos, né? Desde uma orientação para a funcionária que faz a alimentação, na hora de comprar esse alimento, qual é o melhor alimento, qual é a forma que ele tem de comprar o alimento que vai ter uma validade maior, porque a gente sabe que tem todo um marketing em volta disso para você adquirir sempre o alimento que está mais próximo da validade. Tem alguém diabético dentro da família, fazer um atendimento para ele. Então, esse está sendo um novo mercado, um novo nicho, em função desses desenrolares aí econômicos, né? E sociais também, né? Principalmente. Olá, amigos! Estamos de volta com o Momento Empresarial, que hoje discute o mercado de nutrição. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a professora Regina Helena Morsoleto, que é nutricionista, docente do curso de nutrição da Unitri. Bom, Regina, então nós falávamos que agora existem novos nichos, novas oportunidades aí do mercado diante da nova necessidade da sociedade, que a sociedade mudou, geralmente não se concentram mais em casa, os horários não batem mais para fazer as alimentações nos horários que a tradição, né, sempre enfim, fixou, né, e a gente vê essa mudança e também a preocupação cada vez mais que a alimentação, essa alimentação que eles chamam de alimentação de lixo, né, essa alimentação descartável, que cada vez mais a gente vê as crianças, principalmente a má formação alimentar, o número de obesos, principalmente a obesidade infantil, né? A nutrição ela está apresentando assim
uma característica também diferente em relação a isso, para poder, vamos chamar assim, descaracterizar aquela coisa de dieta, né? A situação não está boa em relação à alimentação, tem todo o que você disse aí, alimentação, né, de má qualidade, mas tem um outro lado também que está sendo despertado, que é de se olhar a alimentação com um lado mais divertido, né, que tem até um aspecto relacionado à gastronomia e tudo mais, mas sempre com um olhar atento se a alimentação está equilibrada ou não. Então hoje tem muita alimentação que o pessoal se reúne para fazer uma janta mais divertida, vamos chamar assim. Não esquecendo que tem o envolvimento de todo mundo, porque antes você convidava alguém para sua casa, né, então ficava ou a pessoa que ia fazer a comida ficava lá elaborando e o pessoal conversando e depois todo mundo ia fazer a refeição. Hoje não, também tem esse outro lado de segmento que está aumentando muito, que são cursos que indivíduos dos mais segmentos variados da sociedade estão fazendo para poder conhecer e manejar essa alimentação de uma maneira mais... cozinha experimental que eles chamam, né? Em Uberlândia já tem também. Então essa cozinha experimental, ela pode ter vários segmentos. O nutricionista pode montar essa cozinha experimental e oferecer cursos para os próprios clientes, porque às vezes você prescreve uma dieta e ela é até bonita, mas na hora que você vai colocar ela em prática, ela fica difícil, né? Então, essa cozinha experimental vai habilitar esses clientes a colocarem esse plano alimentar em prática. Eu tive a oportunidade em São Paulo de ir numa festa, num buffet que era uma cozinha experimental. Então todos os convidados tinham que preparar um prato. Eu acabei fritando ovo, né, porque era a única coisa que eu tenho aptidão. Mas cada um, e foi muito interessante porque foi uma festa totalmente diferente. As pessoas ficaram todas dedicadas, não houve aquela cachaçada que a gente está acostumado, aquela coisa toda. E foi uma coisa muito mais focada e foi muito interessante, quer dizer, além do entretenimento, teve o aprendizado, né? E agora você me falou que já também tem em Uberlândia. Eu tenho conhecimento de uma nutricionista que já está fazendo esse tipo de trabalho diferenciado e junto dentro dessas cozinhas você pode oferecer cursos de modismo, vamos chamar assim. Hoje se fala muito em alimentação funcional. Então, o que é isso? Porque a nutrição, ela está assim, Hamilton. Você assiste o Fantástico à noite, no domingo, segunda-feira, todo mundo quer saber sobre aquele alimento, né? Tem sempre assim, agora da vez é o tomate porque é o licopeno que previne câncer de próstata, daqui uma semana já tem outra coisa, né? Então, é uma área que está assim... o volume de pesquisa, a velocidade é muito grande, né? Então você abre uma revista às vezes comum, você vê inúmeros artigos sobre nutrição. Então, à medida que se instalam esses tipos de segmentos como a cozinha experimental e outras, né, é a oportunidade da pessoa ter acesso a uma informação científica, né? Porque senão ela vai ficar sempre correndo atrás. Agora eu vou comprar linhaça, agora eu vou pegar um outro tipo de alimento e no fim, quando ela fecha tudo, ela está gastando muito e não está se alimentando bem, ela está indo atrás dos modismos. Então é muito importante que a população tenha um espaço para poder tirar essa dúvida. E uma coisa que a gente vê também é assim, que a preocupação também foi, por exemplo, para a rede de ensino, né? Então você se lembra nos anos 90, 80, 90, como era a alimentação tanto na escola pública, seja estadual ou seja municipal, e o quanto isso evoluiu. A gente vê mesmo em Uberlândia hoje tanto a mudança de governo e independente dos governos, a alimentação vem sendo aprimorada na escola pública, né? A gente vê em Uberlândia, por exemplo, hoje eles já servem filé de frango, apesar da polêmica do filé, mas querendo ou não, a comida é de qualidade, né? E a gente vê essa preocupação. As cantinas que estão sendo regulamentadas porque as cantinas vendiam, enfim, refrigerante em excesso, muito açúcar e tudo isso. Então a preocupação também em começar na base já, você ter uma estrutura de sociedade mais preocupada, né? É verdade. Até porque
na década de 80, início de 90, ainda não tinha uma inserção do nutricionista nesse segmento que é chamado de nutrição social. Então tinha, mas ele era muito tímido. Então, dentro de um município como Uberlândia, durante muito tempo aqui, eles tiveram só 2 nutricionistas, mas durante muitos anos. Então é muito difícil você fazer um trabalho, né, um programa dessa extensão com 2 profissionais. Hoje não, já tem inúmeros, não posso te pontuar porque eu não sei, mas já tem um olhar de um profissional acompanhando todo esse planejamento de alimentação. Na década de 70, a alimentação vinha assim muito ligada à soja, porque a soja teve o boom, então o governo comprava paçoca de soja, tudo era de soja. Né? Mas não tinha uma orientação. Quando você ia ver, tinha um nutricionista lá no estado. Então, você imagina, um para o estado todo. Então, é claro, aí se comprava aquilo lá e se distribuía, chegava as coisas tudo meio liofilizado, que você tinha que acrescentar água. Aquelas sopas, elas vinham todas em sacos, desidratadas, e você colocava água. Hoje não, hoje tem a horta, como você falou, tem carne, tem uma preocupação de se colocar uma verdura, oferecer uma fruta de sobremesa, né? E isso é muito importante para a criança ir tendo esse contato. Além dele ter, em algumas escolas já tem a disciplina de educação nutricional. Então, para ele se colocar frente ao alimento, entender a importância disso para o bem-estar, né? O fato de você colocar a criança, por exemplo, juntar todo mundo e fazer uma salada de fruta, né? Vamos esquecer o aspecto higiênico disso, né? Mas é muito importante, porque à medida que ela está participando de uma atividade coletiva, ela vai ter muito mais incentivo para poder fazer a ingestão desse alimento. Porque o alimento industrializado, ele está ali pronto, você abre e come. Né? Então esse é o nosso maior concorrente, vamos chamar assim, né? O alimento, às vezes tem famílias que a gente acaba atendendo que a mãe tem que tirar a casca da fruta para a família toda comer, que se ela não fizer isso ninguém come, a fruta se perde lá. E às vezes a gente vê as mães que já têm os filhos com tendência de obesidade, como ficam preocupados ali na hora do restaurante em inibir a criança de fazer um prato muito grande, né? Eu tenho, às vezes, presenciado essa discussão de mãe e filha, por exemplo, né? Ela, vamos dizer, policiando ali o prato da criança. Isso é complicado, isso é muito complicado, porque à medida que você vai fazer isso frente a todo mundo, você imagina, você presenciou do jeito que você presenciou, tem outros que presenciaram, né? Então, a educação, ela naquele momento não é o melhor. Não é adequada. Não é que não seria adequada, é a abordagem, sabe? Então, uma abordagem suave, discreta. Olha, você quer isso? Vamos experimentar outra coisa, né? Porque quando você faz uma alimentação no restaurante, isso fica mais complicado, porque tem lá batata frita, mandioca frita. É uma festival do que você pode escolher, né? Então, e aí tem o lado da empresa também, que você fala assim, às vezes um nutricionista fala assim, então vamos colocar as calorias. Eu falei, não vai colocar nunca. Porque se colocar, ninguém vai se aventurar naquele prato, entendeu? E o que o restaurante está querendo realmente é que haja e a escolha tem que ser feita pelo cliente, né? Olá, amigos, de volta ao Momento Empresarial, que hoje discute o mercado de nutrição. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a professora Regina Helena Morsoleto, que é nutricionista, docente do curso de nutrição da Unitri. Bom, Regina, então nós falávamos então que esse mercado então existe cada vez mais um olhar muito atento, não só de toda a sociedade, inclusive da iniciativa pública, privada, enfim, todo mundo hoje se preocupa porque é um problema que pode se tornar um risco para uma sociedade obesa, uma sociedade com uma alimentação, vamos dizer, despreparada para o dia a dia da vida. Agora, o que a gente tem percebido é o crescimento de refeições saudáveis, de refeições leves. Inclusive, existe já um mercado que a gente vê aqui que você, pelo delivery, você liga, tem uma nutricionista por trás, né? O caso da Juliana Rubaide, por exemplo, ela tem esse trabalho já, que é uma nutricionista de destaque, e ela também tem uma empresa que fornece alimentação balanceada para todos os tipos e todos os gostos. Fora ela, outras, né?
o Espadia, o Spa, enfim. Existem já outras empresas aqui e a gente vê que isso há um crescimento, existe uma preocupação da sociedade nessa confusão do dia a dia, onde as pessoas realmente não têm tempo, então acabam optando por uma comida balanceada. Como é que você está vendo esse mercado? Esse mercado está crescendo e eu acredito que ele vai crescer mais ainda e à medida que ele vai crescendo, o acesso à grande parte da população... A informação, principalmente. E vai se tornando mais acessível economicamente também, porque hoje um trabalho desse é um trabalho diferenciado, né? Não é um atendimento que você fala assim, dentro da refeição tem arroz, feijão, uma carne e um legume. Não, esse arroz e feijão até está lá feito de maneira tradicional, mas tem uma preparação com ingredientes diferenciados, né? Hoje a preocupação está muito em você ter prazer em fazer essa alimentação, porque quando tem a palavra dieta no meio, sempre tem o carro puxando de sofrimento, né? Dieta, regime, né? Então hoje é um plano alimentar para você se alimentar, mas não ter aquele sofrimento. Então você abre lá o material que você recebe em domicílio, é uma refeição gostosa, cheirosa e bonita, né? Então hoje está se apelando para todos os aspectos organolépticos da alimentação. Cor, sabor, aroma, textura, tudo isso. Então a formação até do nutricionista, ela está bastante voltada para desenvolver no nutricionista essa criatividade para sair daquela mesmice do cardápio fixo. Tanto que na graduação nós trabalhamos várias disciplinas para despertar no aluno essa habilidade, né, para trabalhar. Nós temos uma atividade que é muito interessante que chega nisso, que é, por exemplo, desenvolvimento de novos produtos. Então, o aluno tem que buscar novas receitas, ele parte de uma receita padrão e ele vai criando novos derivados. Então, isso tem permitido que, quando ele termine o curso, ele tem, a criatividade dele está a 1000 para poder trabalhar esse mercado que está super carente. E, claro, à medida que ele vai enxergando esse mercado e vai enxergando de uma maneira que, para quem ele quer, quem é essa população-alvo, né? Hoje é uma população média, né, de classe média que tem acesso, mas a tendência é que isso se estenda para os vários segmentos, porque todo mundo trabalha, né? E eu vejo que, por exemplo, quando você faz um pacote desses, né, a alimentação vem completa, né? Vem o café da manhã, depois vem o almoço, o lanche da tarde e a ceia à noite, Isso, né? Isso. Quer dizer, vem completo. Você não pode fugir disso, né? A alimentação está lá sempre junto com você. Tem empresas que nem trabalham com todas as refeições. Tem empresa que você liga e fala, você fecha um pacote e ele te manda fruta onde você está. Então depende do que você quer. Eu acho que a questão vai seguindo um passo a passo. As frutarias, esse é um segmento que está crescendo na cidade, né? Tá. A gente vê várias frutarias, né? Até porque está muito calor, Uberlândia é uma cidade quente, né? Então a tendência é frutaria, o ramo de sorvetes diferentes, porque antes a gente tomava o sorvete no copinho, no palito, hoje não. Esse é um outro segmento que está crescendo muito. Né? Como o segmento da pipoca também no cinema, que é diferente, então não tem onde a gente não cresce. As hamburguerias, por exemplo, antigamente era só o McDonald's, Burger King, agora não, agora você tem acesso aos hambúrgueres assim, artesanais, vamos chamar assim. Então, em Uberlândia mesmo já tem aí uma meia dúzia de hamburguerias e o pessoal ama, né? Porque é um hambúrguer totalmente diferente e tal. Né? E você não fica atrelado àquele hambúrguer que você fala assim, eu vou lá comer em qualquer uma dessas lojas, né? Porque até eles estão buscando uma forma mais saudável de apresentar o produto. Porque à medida que fala assim, olha, mais por menos, né? Esse mais junto é caloria a mais. Então hoje todo mundo está procurando se desvencilhar desse segmento. Olha, vamos buscar o desenvolvimento de um produto mais saudável. Então, à medida que isso vai acontecendo, até essas redes vão se reestruturando, né? E a gente vê também, por exemplo, o mercado de cerveja. O mercado de cerveja artesanal também cresce numa velocidade muito grande e as próprias grandes multinacionais, como a Ambev e tantas outras, estão também comprando pequenas empresas e atuando firme nesse mercado. Esse é um mercado, assim, que não é do meu conhecimento muito, mas eu tenho percebido, assim, tem cursos para o Brasil inteiro que estão ensinando assim, garotos assim, de 19, 20 anos a elaborarem as suas cervejas, né? E isso também é um segmento, de repente ele acerta a mão, né? E acaba
colocando no mercado. É um preço diferenciado, porque quem quer tomar uma cerveja artesanal ele paga por isso, mas com certeza é um segmento muito grande. Um outro segmento também é o segmento dos vinhos, né? Nós tivemos aqui a Érica Mesquita. Ah, é verdade. Ela esteve aqui no programa e a gente teve uma aula mesmo desse segmento que está também a todo vapor, né? Todo crescendo, e o vinho também é um alimento, né? A Érica é uma pessoa assim, é a única aqui em Uberlândia que trabalha esse segmento de vinhos. Ela trabalha com uma propriedade muito grande, uma profissional excelente. E realmente tem toda uma particularidade, né, do vinho associado à alimentação, porque a primeira coisa que a gente pensa é o vinho em quantidades moderadas para quem não tem nenhuma doença associada, né? Ele previne doenças cardiovasculares. O que a gente não pode é falar assim, todo mundo que toma um cálice de vinho vai ser beneficiado com isso. Não, não é bem assim. Se o indivíduo é diabético, hipertenso, obeso, isso tem que ter uma cautela muito grande. Mas com certeza o segmento de vinho está crescendo e vai crescer mais ainda. Bom, nós temos muito assunto aqui, viu, Regina? Se fosse, daria 3 programas. Eu queria te agradecer a presença. Muito obrigado por você ter vindo e trazido informações assim muito relevantes aí para nós todos aqui, para o público telespectador. E eu queria deixar as câmeras à sua disposição para as suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, é um prazer estar aqui com você, como eu disse no início, né? E dizer assim, eu estou à disposição para que eu sou coordenadora do curso de nutrição da Unitri, então se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum interesse em estar tirando alguma dúvida mesmo sobre a profissão, que é uma profissão muito ampla, hoje todo mundo tem muita dúvida, né? Nós escolhemos a profissão com muito pouco acesso em relação ao conhecimento. Hoje não, hoje esse acesso está bem liberado, né? Eu me coloco à disposição, qualquer coisa. Se você quiser deixar o seu telefone. Ah, tá. Eu vou dar meu celular, porque o número da Unitri, às vezes eu não fico muito fixa nele. É 9148-3334. Aí eu estou à disposição para o que precisar para esclarecimentos. Legal, Regina. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E eu queria também agradecer ao público telespectador pela audiência, convidá-los para a semana que vem para mais um Momento Empresarial. Agradecer também aos patrocinadores, em especial a Aramis, que prestigia o programa. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e espero revê-los na próxima semana. É isso aí, muito obrigado e até o próximo programa.